endocrinóloga e psicanalista também. Hoje eu venho falando um pouquinho mais sobre a questão que eu passei. Hoje fazem o 9º dia que uma familiar minha, ela se suicidou, tá? Então assim, ela tinha 30 anos e uma garota nova, sendo que desde os 9 anos de idade ela tinha essa questão. Então, assim, ela já passou por várias questões. Eu já fiz uma live anterior falando sobre isso, tá? Eu tô falando uma segunda live sobre isso, porque dentro desse processo, porque hoje faz o 9º dia, tá? Quando deu o 7º dia, a mãe dela, né? Ela simplesmente estava se sentindo muito culpada, querendo se matar também, porque se achando uma péssima mãe, porque a culpa tinha sido dela, porque as pessoas ao redor começaram a botar a culpa nela e ela achando que realmente a culpa era dela, porque já há muitos anos fazem essa questão a gente chama de gaslighting, né? Dessa troca aí de papéis, essa lavagem cerebral feita nela. O que aconteceu com ela? Quando deu o 7º dia, ela é uma pessoa, ela é terrível. Ela dormiu dentro do cemitério, tá? Dormiu dentro do cemitério, porque ela queria estar perto da filha. Então, ela é dessas, ela é uma pessoa extremamente, como é que é o nome? Ela é corajosa, né? Ela enfrenta coisas que eu fico, meu Deus. Mas, enfim, que bom que eu conheço uma pessoa como essa, porque serve de exemplo para muita coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? O pai da criança, se vocês assistirem a parte 1, que tá próximo, tá? Depois eu vou jogar no YouTube também, vou botar lá direitinho. O que aconteceu? O pai, no 7º dia, ela estava andando na rua, eles moram mais ou menos em bairros próximos, ela estava andando na rua, vindo do cemitério, e encontrou quem? O pai da menina. O pai da menina simplesmente estava dando um churrasco, gente. Estava dando um churrasco junto com a madrasta, né? Lembra que eu falei da madrasta? Que foi a pivô de tudo? Que foi a mola mestra de tudo? Quer dizer, mola mestra não, a mola mestra foi ele. Mas ela foi uma das propulsoras. O que aconteceu com isso tudo? Essa pessoa da minha família, não posso ficar falando nomes, ela simplesmente, porque a minha live já foi vista, já tive retaliações por causa disso, tal. Essa sensação que ela tava de querer se matar e tal, passou, né? Passou. Então agora ela tá no momento de outras coisas, né? A fase do luto tem várias coisas. Imagina, você perdeu uma filha e ela era super apaixonada pela filha dela. Só que tinham questões ali familiares devido, não à mãe, devido à madrasta. E ao pai também, que eu falei no vídeo anterior, tá? Não vou me prolongar muito. Então, só para contar para vocês a parte 2, como se o negócio se transcorreu, como é feita a lavagem cerebral. E muitas pessoas acreditam nele, no pai da menina, e falam que ela que é a pessoa ruim, que ela que era uma mãe ruim. Por que acreditam nele? Porque ele é um homem que tem uma certa situação financeira, tem uma frota aí de transporte que faz transporte de mudança, né, tal. Então, assim, as pessoas acreditam nele, né? Ele anda de carro importado, mora não sei aonde e tal, e ela vive hoje em dia uma vida super simples. Enfim, só para contar para vocês como que as pessoas é muito fácil julgar e acreditar nos outros. Agora, quem está por trás dos bastidores e está vendo as coisas de outra maneira e sabe a verdade, como é que as coisas transcorrem. E olha, agora vamos falar da minha parte. Eu já estou há quase 20 anos, sei lá quantos anos, vendo isso, essa história toda se desenrolando. E falando com ela, olha, o negócio é assim, o negócio é assado. Mas ela não queria ver. Por quê? Porque ela, como mãe, ela se botava num patamar de que ela, sendo mãe, ela era a mãe maravilhosa, né? Ela não queria ver. E o detalhe, que quando ela saiu, depois tem toda a história, se vocês virem, a parte 1, ela morreu na mesa de cirurgia, sendo que ela ressuscitou. Ressuscitou, entre aspas, ou seja, não sei como é que é dado o nome.
Mas vejam a parte 1 lá, tá lá nos meus stories. Nos meus stories não, desculpa, no meu Instagram. E vai ser colocado no YouTube também, tá? Então, assim, o que eu tava falando? Então, ele foi dar uma festa no 7º dia da morte da filha. Então, assim... E, outra coisa que eu tava esquecendo de falar pra vocês. Eles tinham um casal de filhos, né? Só que o outro é um menino e ele tem 1 ano ou 2 mais que a menina. Ele bateu no ombro da ex-mulher dele e falou assim: fulana, cuidado que o outro está indo pelo mesmo caminho. Sendo que o filho homem, né? Nunca teve tendências ao suicídio, porque a garota ela se mutilava, ela cortou os pulsos várias vezes e várias situações aconteceram. Então, assim, ele bateu no ombrinho dela e falou isso. Cuidado que ele está indo no mesmo caminho. Aí eu falei assim, como que ele está indo pelo mesmo caminho? Ele nunca fez isso, ele não tem essa coisa na cabeça dele. Ou seja, já está sendo implantado dentro da cabecinha dele, ele já está comunicando, falando nas entrelinhas, que ele vai começar a dar andamento ao processo, né? Agora vamos ver aí cena dos próximos capítulos, né? Como é que as coisas vão ficar. Sendo que, gente, isso não acontece assim do dia para noite, em 2 dias ou 3. Esse processo que da amante que fez isso tudo acontecer durou quase 20 anos, tá? Quando eu falo determinadas coisas aqui para vocês, determinados casos, parece até que eu tô igual aquele da Atena, né? Eu detesto o programa dele. Nada contra ele, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é tanta coisa pesada, negativa, e eu tô aqui falando quase que a mesma coisa. Mas por que eu tô fazendo isso? É sensacionalismo? Não. É para vocês verem que às vezes dentro da casa de vocês ou dentro da família de vocês acontecem coisas iguais ou piores. Tá? Então, assim, como eu trabalho com narcisistas, como eu trabalho com pessoas não narcisistas, eu trabalho com as vítimas, né? Com as pessoas que convivem com os narcisistas ou conviveram e com os psicopatas também. Então, assim, eu tô falando para essas pessoas, tá? Que convivem com essas pessoas. Que se você observa que a pessoa não tem empatia com o próximo, que a pessoa tá falando determinadas coisas, pelo amor de Deus, sai de perto. Se você é casado ou casado com um homem ou com uma mulher que fala um negócio parecido e você pode sair de perto, pelo amor de Deus, sai de perto. Eu vi uma entrevista que eu adoro ela, a doutora Ana Beatriz, ela vinha falando um caso similar. Então ela falando assim, se eu escutasse algo parecido, no caso, não tem como, esse rapaz ele tem 32 anos. Não tem como pegar botar debaixo do braço e sair mundo afora fazendo isso, não tem. Até porque ele acredita que o pai é maravilhoso. E, gente, se eu contar pra vocês o que ele trabalha, vocês vão falar assim, eu não acredito. Mas eu vou contar pra vocês. O pai tem uma frota de 3 ou 4 caminhões que fazem transporte de mudança, né? Que eu nunca sei o nome. E o filho, sabe, gente, o que o filho trabalha? Ele puxa burrinho sem rabo na rua e vende papelão, lata, né? Essas latas que, agora, gente, eu esqueci o nome, é reciclável, né? Enfim, só para contar para vocês, ele acha que o pai é o máximo e a mãe é que tá errada, tá? A mãe tá errada, ele não mora com a mãe, tá? Ele não mora com a mãe, porque ele tomou ojeriza a mãe. Então, assim, só para contar para vocês como que as coisas se invertem de uma tal maneira sem a pessoa ter noção. E isso não é só, isso é uma das histórias que eu tô contando. Se eu falar de tantas que eu sei, nossa, dava um livro, né? Então, assim, eu não pretendo fazer um livro disso. Eu quero fazer um livro de coisas boas. Aliás, eu nem sei se eu quero fazer um livro, mas falar sobre coisas boas, coisas positivas, coisas que levem a pessoa para frente. Só que às vezes, para você conseguir ir para frente, você tem que se desvencilhar de alguém que está tentando te puxar a tua corda, puxar o teu tapete para você ir para trás. Tô sempre falando isso, né? Cuidado com as pessoas que tentam puxar o teu tapete.
Cuidado com pessoas que ficam muito perto de você, fazendo perguntas sobre a sua vida, sobre não sei o quê. Não só sobre a sua vida, mas o jeito que fazem a pergunta. Cuidado muito com amizades, porque às vezes a sua amizade, ela sabe tudo da sua vida. E às vezes é essa amizade, porque quem puxa o teu tapete não é a pessoa que mora lá no outro canto do mundo. Não, é quem está do teu lado. É quem sabe da sua vida. Então, assim, cuidado. Você que tem a sua vida exposta, você que gosta de fazer coisas aqui fazer stories, falar sobre a sua vida, mostrar que você está comendo prato assim, prato assado, não sei o que isso, que está no hotel tal hora e não sei o que está dançando, que está não sei o que. Cuidado com isso, porque fica sempre rastros, você deixa os rastros. Então, assim, só contando para vocês como um psicopata age, um psicopata que mexe também com magia negra, tá? O pai, é o pai da criança, tá? É o pai da criança. Gente, tem algumas pessoas aqui vendo. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pergunta, porque daqui a pouco eu vou encerrar essa live, que eu tô procurando fazer de uma forma bem rápida, para poder não ficar um caso assim. E eu pretendo estar encerrando. Acho eu que não vai ter mais, não pretendo mais estar falando sobre o assunto, tá? Porque já tô falando pela segunda vez e é algo muito particular, da família e tal, mas enfim, quem tá escutando vai entender, e se a carapuça servir, tá tudo certo também, tá? Cuidado com os psicopatas, gente, cuidado com pessoas, vamos lá, eu quero também falar um pouquinho sobre os narcisistas, é muito rápido. Narcisista perverso e psicopatas, eles são a mesma coisa, eles são capazes de levar você para o outro mundo, tá? Não vou falar determinados nomes porque, né, eles levam você para o outro mundo e fazem isso rindo e ainda falam que foi você que tropeçou e caiu, tá? Eles fazem isso, eles são dessa maneira. E tem muitas mães que são assim, né? O narcisismo perverso, que é outra coisa que eu trato também, tá? Então, assim, cuidado com essas pessoas, tá? É isso que eu tenho que falar para vocês. Se você tem um marido assim, uma esposa assim, tem uma pessoa aqui falando. Bom dia, minha primeira visita, te conhecendo hoje. Prazer, Mara. Hoje eu venho falando sobre uma questão de como tá superando uma questão de suicídio na família, tá? Então, assim, eu venho contando a história, tem a parte 1, essa é a parte 2 hoje, tá? Então, assim, é um suicídio que aconteceu dentro da minha família, tá? Então, e o porquê do suicídio ter acontecido desde o início, tá? Ele demorou 20 anos, a pessoa ficou 20 anos ali cutucando a outra para a outra se matar e conseguiu, tá? Porque o psicopata, ele é uma pessoa perseverante, ele é perseverante na maldade, no que ele quer. E normalmente eles conseguem o que eles querem. Por quê? Porque são perseverantes. No sentido, por que perseverante, Cristina? Por que você fala assim perseverante? Porque eles não vivem a vida deles. A vida deles é viverem a vida do outro, saberem o que está acontecendo com a vida do outro. Então, se eles não têm a questão de pensar, poxa, porque o pensamento deles é extremamente 100% lógico. Então, zero razão. Então, eles não ficam, poxa, será que pessoa fulano, se eu falei tal coisa, será que magoou a pessoa? Será que não magoou? Será que fica legal tal coisa ou não? Eles não têm esse pensamento. Eles são lógicos, objetivos, tá? Então, assim, desculpa. Cuidado mais com expor a vida de vocês nos stories e na internet, tá? Se vocês forem gravar os stories, gravem antes ou gravem depois de estar no tal local. Principalmente você que é uma pessoa famosa ou não famosa, porque no caso, essa pessoa da minha família que foi morta, ela não tinha fama, não tinha dinheiro, era uma moça que nem trabalhava, enfim. Mas a maldade da madrasta e do pai também foi o que aconteceu. Tá, gente? Um beijo pra vocês e tenham mais cuidado com as pessoas, tá? Ao redor de vocês, porque assim, a vida não é uma Disney. A vida tá muito mais para uma selva nos dias de hoje do que Disney. Eu não tô falando isso porque eu sou filiada ao Datena, não, tá, gente?
Pelo contrário, não gosto do programa dele. Mas é uma realidade, tá? E assim, se vocês conversarem também com detetives, delegados de polícia, advogados, vocês vão ver que as coisas são muito piores do que é falado, tá? Do que é divulgado. Muito, muito, muito pior, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.